por motivos a se melhorar as gravações, indico que é possível dar um zoom, uma aumentada, clicando com o botão direito do mouse sobre as propriedades e ampliando a imagem de exibição na tela, para que se evitem travamentos com relação ao áudio. Então vamos lá, vetores em 3 dimensões. Para estudar vetores do espaço, utilizamos termos ternos ordenados em sistemas de coordenadas tridimensionais. Um terno ordenado ABC é um conjunto de 3 números em que A é considerado o primeiro, B o segundo e C o terceiro. Dois ternos ordenados são iguais, o que se indica por A1, A2, A3 igual a B1, B2, B3, se somente C, A1 igual a B1, A2 igual a B2, A3 igual a B3. A totalidade dos ternos ordenados se denota por R3, quer dizer, no espaço. Para obtermos os sistemas de coordenadas retangulares em 3 dimensões, ou seja, 3D, escolhemos o ponto fixo O, a origem, e 3 retas coordenadas mutuamente perpendiculares, os eixos x, y e z, com origem O, como na figura 14.21. Podemos considerar os eixos x e y no plano do papel e o eixo z projetado para fora deste papel. As 3 retas coordenadas determinam 3 planos coordenados. O plano xy, certo? Veja lá certo, o plano xy, o plano yz e o plano xz. Na figura 14.22, planos coordenados. Os 3 eixos formam um sistema coordenado direto. Permutando-se os eixos x e y, temos um sistema coordenado inverso. Quer dizer, olha aqui, ó, x, o y e o z, que antes estava aqui no espaço, foi a base. Certo? Sistema direto. A expressão direta pode ser justificada como seguinte. Conforme a figura 14.3, denotamos os dedos da mão direita, a famosa regra direita. Os dedos da mão direita, no sentido de rotação de eixos de 90 graus no plano y, de modo que o eixo x positivo venha a incidir com o eixo y positivo, então o polegar estendido apontará na direção do eixo z positivo. Neste texto é quase sempre o sistema direto de coordenadas. Olha lá. Se P é um ponto, então a projeção perpendicular de P sobre o eixo x, coordenada A, e que é a coordenada x de P. Da mesma forma, B e C são projeções de P sobre y e z, respectivamente as coordenadas y e z de P. Escrevemos P ponto ABC ou ABC para denotar o ponto P de coordenadas em 3 dimensões. Então, os 3 planos P paralelos aos planos coordenados, juntamente com estes, determinam um paralelepípedo como ilustrado na figura. Esse plano, esse plano. Aí você tem planos paralelos que determinam os paralelepípedos. É importante este estudo, porque esse ponto aqui é B, olha só, o ponto aqui é A, 0 para Y, Z, B em Y, Z para X, 0 para Z. Esse outro ponto aqui, um paralelepípedo, é A para X e B para Y e 0 para Z, porque ele está na base. Esse outro plano aqui é outro ponto aqui, 0 para X, B para Y e C para Z. Esse ponto aqui é 0 para X, 0 para Y, C para Z. Esse ponto aqui é A para X, 0 para Y, C para Z. Esse outro ponto aqui é o ponto A para X, B para Y, C para Z. Então, você puxar um vetor aqui em diagonal desse paralelepípedo aqui em 3 dimensões, você tem todo aí um paralelepípedo em volta desse vetor. O conceito de marcação dos pontos em 3 dimensões é análogo ao do caso das 2 dimensões. Na figura 14.25 estão grafados vários pontos.
Para marcar 3, 4, menos 2. Cadê? 3, 4, menos 2. Localizamos primeiro 3 e 4. 3 para x, 4 para y. Certo? E depois menos 2 para o z. E assim por diante. Olha lá. A mesma coisa com os outros pontos. A gente localiza eles nos octantes. A correspondência biunívoca entre pontos e espaço e os termos ordenados de reais definem um sistema de coordenadas retangular em 3 dimensões, ou 3 sistemas x, y, z de coordenadas. Os 3 planos de coisas dividem o espaço em 8 partes. Ó. Aqui em cima, embaixo, aí lá atrás, em cima, embaixo. Aqui à esquerda, atrás, em cima, embaixo, à direita, à esquerda, aqui na frente, em cima, embaixo. 2, 4, 6, 8. Então são divididos em octantes, certo? A parte que consiste em todos juntos. P com ABC positivo é o primeiro octante. Estamos numa fórmula de distância de P1 P2 para P1 P2. Os P1 P2 estão sobre uma paralela, uma reta paralela ao eixo Z, conforme da figura 14.26. Na página seguinte, aqui 14.26, as paralelas. Suas projeções sobre o eixo Z são 00Z1, 002, respectivamente. Então, a distância de P1 e P2, a distância de A1 a A2 é módulo de Z1 e Z menos Z2. Olhem as fórmulas análogas da reta que passa por P1 e P2 paralela ao eixo Z. Aqui, ó. Então, a distância, para achar essa distância entre dois pontos, nesta sobre uma reta paralela a um eixo, consideramos uma sequência como ilustrada na figura 14.27. Olha lá. O triângulo. P1 a P2 é retângulo. E assim, pelo teorema de Pitágoras, a distância de P1 a P2 é a distância de P1A ao quadrado mais a distância de A P2 ao quadrado. Aqui está P1. Aqui, ó, P1, P2. Aplica o teorema de Pitágoras enquanto essa distância. Como P e A estão sobre o plano paralelo ao plano XY, a fórmula da distância da d do P2A ao quadrado igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Que é o teorema de Pitágoras aí, né, gente? Olha lá. Substituindo na fórmula precedente, obtemos então a fórmula de distância de P1, aqui indicado pela x1, y1, z1 e P2, x2, y2, z2, é x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos z quadrado, z2 menos z1 ao quadrado. Se P1 e P2 estão sobre o plano XY, de modo que 2D2 igual a 0, então a fórmula se reduz à fórmula mais simples, binomial. Bom, a distância deles é dada, então acha a distância entre A menos 1, menos 3, 1 e 3, 4 e 2. Faz esse menos esse, segundo menos um, terceiro menos o terceiro, e leva todos eles ao quadrado, soma-os e extrai a raiz. Então teremos 3, ó, B menos A, faça B menos A, a distância de AB é B menos A. 3 menos menos 1, 3 mais 1, 4. 4 menos 3, 4 mais 3, 7. Menos 2 menos menos 1, menos 3. Certo?
4 ao quadrado 16, 7 ao quadrado 49, 3 menos 3 ao quadrado mais 9. Tira a raiz quadrada de 74. Para as todas as vezes, incluímos um terceiro componente. Utilizaremos o símbolo da fórmula. A forma A igual a 3, igual a B2B3, olha lá. Denota-se por conjunto de todos os vértices. Tende-se facilmente V1, os planos coordenados da seção precedente V2. Por exemplo, A, o ponto A1, A2, A3, temos o vetor que são o A para A, conforme ilustrado na figura, ponto A1, A2, A3, certo? Que exibe também outro vetor PQ, que corresponde a A, tal como a seção 14.1, raramente fazemos distinção entre a natureza geométrica e algébrica de um vetor. Define-se o módulo de um vetor. É sempre tratado em módulo. Fórmula do ponto médio. Ponto médio segmento P1, X1, X2, X1, Y1, AP2, X2, Y2, E2 é X1 mais X2 sobre 2, Y1 mais Y2 sobre 2, C1 mais E2 sobre 2. Demonstração. Px1, Y1, Z, XYZ é o ponto médio segmento P1, P2, conforme da figura. O fato de P estar meio caminho P1, P2 pode expressar-se de forma vetorial como P1, P2, vetor igual a metade de 1 P1, P2, ou X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Metade de X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Igualando os componentes, temos X menos X1 igual a metade de X2 menos 1, Y menos Y1 igual a metade de Y2 menos Y1, Z menos Z1 igual a metade de Z2 menos Z1. Resolvendo essas três relações X, Y, Z, obtemos as coordenadas do ponto médio P. X igual a metade de X1 mais X2, Y igual a metade de Y1 mais Y2, Z igual a metade de Z1 mais Z2. Exemplo 6. Ache o ponto médio do segmento definido por 2, menos 3 e 6 a 3, 4 e menos 2. Os pontos marcados na figura 14 e 25. Pelo teorema do médio, que soma eles e divide por 2. Olha lá. 2 mais 3 por 2, menos 3 mais 4 por 2 e 6 mais menos 2 por 2. Então vai ter 5 meios, meio e 4, 2, 2. O gráfico é uma equação de três variáveis x, y, z é o conjunto de todos os pontos P de A, B, C em um sistema coordenado retangular, tal que o terno ordenado ABC é a solução da equação, isto é, obtém-se a igualdade quando se substituem x, y, z por A, B, C respectivamente. O gráfico de tal equação é uma superfície. Podemos deduzir facilmente a equação de uma esfera de raio R e centro P0, X0, Y0, Z0. De acordo com a figura ao lado, 14.32, um ponto P, X, Y, Z pertence à esfera se somente a norma, que é a distância, né? Norma do P0 ao P, do vetor, igual a R. A afirmação equivalente é a norma, né, que é a distância ao quadrado de x menos x0 ao quadrado, mais e menos y0 ao quadrado, mais e menos e0 ao quadrado, tudo isso na raiz, somados, né, tudo isso na raiz igual ao r, que é o raio. Elevando ambos os membros ao quadrado, obtemos o seguinte: a equação da esfera de raio R, centro P0, X0, Y0, Z0 é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais e menos e0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Envolvendo os quadrados, simplificando, podemos reescrever a equação da esfera na forma x mais y ao quadrado mais e ao quadrado, mais ax mais by mais cz mais d igual a zero. Por quê? Porque eu fiz abertura aqui, ó, dos
produtos notáveis e reescrevi a fórmula, onde A, B e C são números reais, reciprocamente, partir a equação desta forma. Se o gráfico existe, então completamos quadrados, chegamos a uma equação de forma mais simplificada, onde o gráfico é uma esfera ou um ponto. Exemplo, discuta o gráfico equação x ao quadrado menos y ao quadrado b ao quadrado menos 6x mais 8y mais 4z mais 4 igual. Completemos os quadrados. Por quê? Porque será uma esfera transladada. Olha lá, já vimos exercício x ao quadrado menos 6x, unindo x com x, y com y. Y ao quadrado mais 8y, mais z ao quadrado mais 4z. O 4 aqui da esquerda passa para a direita negativo, igual a menos 4. Completamento de quadrados. 2 vezes o primeiro é o segundo termo 3 ao quadrado é 9. Completamento de quadrados. 2 vezes 4 é 8, segundo termo é 4. 4 quadrados diz. E aqui, 2 vezes 2 é 4. Segundo termo é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, passa-se para o outro lado o 9, para manter o equilíbrio, né? O 16, o 4. E soma tudo, ó. 4 com 4 some, 9 mais 16, 25. E você tem o produto notável, né? X menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado mais z mais 2 ao quadrado igual a 25, né? É uma esfera, então, de raio 5 e centro x menos x0, centro x3, y menos y0, y menos 4, z menos z0. Aqui ele ficou mais, então z é menos 2. Bom, por enquanto é só.